E a Diário TV hoje veio conhecer a Alma Incluser, o Instituto de Desenvolvimento Humano, e bater um papo aqui com a fundadora do Instituto, Juliana Guedes. Juliana, muito prazer receber a nossa equipe aqui. O prazer é todo meu, Nina. Explica pra gente, então, o que é a Alma Incluser. Então, a Alma Incluser é um Instituto de Desenvolvimento Humano, como você disse. Nosso objetivo, nossa missão é promover o desenvolvimento de pessoas felizes e ativas no mundo. Então, o nosso intuito é trabalhar sempre com o potencial, ou seja, potencializar as habilidades do ser humano e ajudar naquilo que é uma área de desafio, algo que é uma dificuldade. No caso, quando você fala nesse desenvolvimento humano, você está falando dos humaninhos até que idade e em que condições? Perfeito. Então, quando a gente fala em desenvolver pessoas, seres humanos, não tem idade, são todas as idades. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento humano, a gente sim atende um público, em sua maioria crianças, com algum atraso ou transtorno do desenvolvimento. Mas quando a gente pensa que as pessoas que lidam com essas crianças também são seres humanos, ou seja, a família desse paciente, dessa criança e o profissional. Então, a nossa ideia não é trabalhar só com aquele paciente, com aquela criança, mas trabalhar com o contexto, que é a família, com os profissionais. Então, a gente sempre fala do trabalhar e se transformar de dentro para fora. Então, isso acontece não só com a criança, mas com todo mundo que está envolvido nesse contexto. Então, são todas as idades. Bacana. E aí você também recebe aqui não só essas crianças com alguma dificuldade ou algum tipo de transtorno já diagnosticado, mas também outras crianças que queiram ser potencializadas, né, no que ela tem. Perfeito, exatamente. Aqui a nossa ideia é trabalhar com os seres humanos. Então, eu não quero ver aquela criança, aquele ser humano, como uma patologia, como um diagnóstico. Aquilo faz parte daquela criança. É mais uma coisa, mas ela não se resume àquilo. Então, isso expande para qualquer outra criança que queira vir aqui para interagir, para brincar, para se desenvolver nas nossas oficinas, nas nossas experiências, na possibilidade que a gente dá para essa criança poder se aprimorar, né, se potencializar. Então, a gente começa até com os bebês. Muitos bebês chegam por alguma questão motora, respiratória, alguma dificuldade que o pediatra indica para a gente, mas a gente também vai abrir, já tem turminhas de bebês que não têm essas condições, mas que estão aqui, principalmente nessa questão de pandemia. Sim. Que os pais se viram assim muito preocupados com o desenvolvimento, com a limitação ou a privação sensorial, social. Então, aqui a gente quer ser um espaço para aprendizagem, um espaço para desenvolvimento. Quando você fala nessa questão da pandemia, que eu acho muito forte, né? Está muito latente ainda, a gente vem aí de mais de um ano, né? A gente pode dizer até trancafiados em casa, né? As crianças estão mais em casa, não estavam participando das atividades escolares, a não ser online, né? Há um prejuízo no desenvolvimento da criança em várias etapas da vida dela, nessa questão do confinamento, de não ter o acesso a uma outra criança, a um outro coleguinha, para esse desenvolvimento, correto? Sim, total. Já temos estudos e já vemos na prática isso acontecendo, né? Que são os bebês e as crianças de pandemia com prejuízos grandes dentro da linguagem, dentro da interação, dentro do contexto emocional, comportamental. E é o que a gente fala, as crianças estão pedindo socorro. E nós queremos ser essa voz dessas crianças. Então, por isso que, mais do que nunca, é um espaço de desenvolvimento. Então, é um espaço que a gente quase que uma válvula de escape para essa família e para a gente ajudar essas crianças, principalmente nesse contexto de interação, nesse contexto de emocional, em que as famílias também estão assim, muito fragmentadas, com muito medo. Sim. E isso acaba transbordando na vida daquela criança, que também não entende muito o nosso contexto de mundo que estamos vivendo. Então, há muito prejuízo, sim, em relação ao desenvolvimento infantil, em relação à pandemia.
Mas aí o Instituto está aqui para salvar não só essas famílias, mas essas crianças também. Você tem um espaço belíssimo, um jardim imenso, na verdade 2, né? Que tem a parte da frente e a parte de trás, com brinquedos, alguns animaizinhos ali, a gente viu um coelho, você tem pônei. O que você pode oferecer para essas crianças que estão em casa desesperadas por esse alento, né? Por esse respiro? Então, nós temos o espaço, né, como você viu, que eu acho que por si só já é muito terapêutico, convidativo para brincar, para aprender. Então, a gente tem feito oficinas, inclusive oficinas acontecendo aos sábados, que se chama Experiência Alma e Experiência Alma Curiosa, em que a gente brinca com alimentação, a gente confecciona pães, cupcake, tem a interação com os animais, então a gente chama a Nirica, que é a nossa pônei, para vir aqui para fazer a diversão das crianças. A gente tem atividade com tinta, então assim, um espaço e um momento mesmo de brincar. Então a gente percebendo essa necessidade que vai além das crianças que nos procuram, né, das famílias que nos procuram por uma questão de um possível diagnóstico ou de alguma questão que tem visto em relação ao desenvolvimento, a gente amplia esse olhar de que todas as crianças precisam de um espaço de interação, um espaço que seja favorável para esse aprendizado. E que com certeza também auxilia bastante na questão escolar, né? No desenvolvimento escolar. Sim, com certeza. E assim, eu sou uma defensora em relação à questão escolar, porque as crianças acabaram tendo um prejuízo muito grande de não estar nas escolas. Sim. Então, a gente aqui está como um suporte, mas assim, aliado às escolas também, porque as crianças precisam disso, né? Desse momento delas. Com certeza. E aí, você tem a questão da parte de dentro ali do Instituto, que tem várias salas super coloridas, né? Cada uma com a sua função, com o seu objetivo. Fala um pouquinho o que acontece ali. Ótimo. Nós somos uma equipe interdisciplinar, um time especializado em desenvolver pessoas. E a gente tem profissionais de diversas áreas. Então, a gente tem fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, musicoterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfim, uma equipe interdisciplinar. E as salas são salas temáticas também. Então, a gente tem salas que promovam aquilo que cada especialidade precisa trabalhar. Então, dentro desse contexto interdisciplinar, a gente tem essas salas que cada profissional atende dentro daquela demanda específica da criança. E além disso, que pra gente é muito, muito incrível que a gente vê os resultados, é que essa criança que chega pra gente, ela não é, a gente enquanto equipe não vê só aquela criança, a gente precisa ampliar o nosso olhar para ver e trabalhar com as famílias também. E aí, Juliana, a gente estava conversando antes da entrevista, você estava falando de um projeto que está começando agora, né, que é o GIS. Explica para a gente o que é. O GIS é o Grupo de Integração Social e nós começamos o GIS há um tempo, de uma forma bem pequenininha, com alguns adolescentes que vêm para cá para fazer atividades de aprendizagem. A gente entende que não porque existe uma condição que tem uma limitação ao ponto de não poder ser ativo no mundo, aprender a ler, escrever, a se virar. Né? E agora esse projeto, que é o GIS, está tomando uma proporção maior, em que esses adolescentes, que é o GIS+, vão vir para cá e passar a semana com a gente, com oficinas também de habilidades de vida, habilidades socioemocionais, com aulas livres de música, de informática, de mídias sociais, e também com esse olhar, né, que é o olhar de ver a habilidade, qual é o talento, desenvolver talentos. Então, a gente conseguir direcionar para aquela área que é maior habilidade daquele adolescente, para depois a gente conseguir aprimorar ainda mais e ajudá-lo na inserção no mercado de trabalho, com cursos profissionalizantes também. Então, esse é um projeto novo, na verdade ele já existe, mas com essa expansão, né, e com um olhar mais amplo, então mais ousado também. Então, a gente está bem feliz em iniciar esse projeto novo. Ou seja, é possível
que esses jovens ingressem no mercado de trabalho, independente da sua condição. Sim, é possível. E a gente está aqui para fazer isso acontecer. Bacana. Muito legal o projeto. E aí, Juliana, quem quiser vir conhecer o espaço, o Instituto, ou até tirar mais alguma dúvida que tenha ficado, né? Como é que a pessoa pode fazer? Então, pode vir aqui, a gente está sempre de portas abertas e também pode mandar o WhatsApp, ligar para cá para marcar uma entrevista. E aí a gente tem as profissionais que recebem a família para conhecer, então entender a dor da família, o desejo da família. E vai ser um prazer receber cada um que quiser chegar e fazer parte da nossa família. E para essas oficinas de sábado, elas acontecem todo sábado? Que horário? Como é que faz para se inscrever? Então, as oficinas ainda não acontecem todos os sábados, mas é um desejo nosso. Então, toda vez que tem, a gente coloca nas nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Então, acho que é legal quem puder seguir para poder acompanhar nossas atividades e as inscrições, porque normalmente a última experiência, uma que a gente teve aqui, a Alma Curiosa, demorou menos de 24 horas para as inscrições encerrarem. Nossa! Então, acho bacana, bacana, então. Então, fala pra gente onde é que fica o espaço, o telefone, para a pessoa entrar em contato. Tá, nossa unidade aqui em Teresópolis é Rua Melo Franco, 355, no Alto. E a gente também tem uma unidade em Guapimirim e nós estamos com os atendimentos domiciliares acontecendo no Rio de Janeiro também. Bacana, bem amplo mesmo, né? Para ajudar todo mundo que precisa. Isso bacana. Mesmo. Juliana, muito obrigada por nos receber. Parabéns pelo trabalho. A gente vê que você fala com amor, né? Não fala só com a parte técnica, mas o olhinho chega a brilhar. Parabéns pelo trabalho e sucesso, que você possa ajudar cada vez mais crianças e jovens. Muito obrigada, muito prazer recebê-los aqui. Até a próxima, então. Obrigada. Quando tiver novidade, você vai ficar sabendo aí na Diário TV, né? Então tá aí para você, Alma Incluser, esse trabalho belíssimo acontecendo aqui no Alto, num espaço maravilhoso para a sua criança, para o seu jovem. Vale a pena você vir conhecer.